E aí galera nerd, tudo certo? Tô aqui mais uma vez para mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer uma review, uma resenha sobre Os Eternos. Esse filme que foi lançado em 2021, lá para novembro. Já não é nenhuma novidade para ninguém, mas como o filme já saiu, já está disponível na Disney Plus, eu acho que cabe fazer uma resenha sobre o vídeo, sobre o filme, sobre as percepções que eu tive assistindo. Eu acabei de assistir e eu posso dizer que eu fiquei bastante surpreso, positivamente falando. Bem, cabe lembrar que os Eternos é um novo grupo de heróis da Marvel, né? Como todo mundo já sabe. Ele retrata a história de seres imortais criados pelos celestiais para trazer, de certa forma, o equilíbrio na Terra. Pelo menos é isso que essa é a premissa que a gente tem, né? Quando a gente fala sobre os Eternos. Até porque é o que a gente conhece da história de uma certa forma. Como eu não li HQ, não li quadrinho, não conhecia realmente a história, acabei tendo essa perspectiva, né? São seres superdotados, com características como imortalidade, manipulação de energia cósmica, enfim, aquilo que a gente já sabia. E aí é o Celestial Arishem, que é o criador de todos esses Eternos, digamos assim. Ele convoca um grupo específico de heróis para que eles fossem à Terra para salvar e manter o equilíbrio da Terra. Eu não vou entrar muito na história não, porque a ideia não é essa, né? A ideia é falar sobre as minhas percepções. Bem, primeiro fica bem claro que o filme ele centraliza a Cersei e o Ikaris. A Cersei é a Gemma Chan e o Ikaris é o Richard Madden. Richard Madden ele fez Game of Thrones, ele fez o Robb Stark. A Gemma Chan eu realmente não conhecia. É uma atriz nova para mim. Mas a história gira toda em torno dela, da Gemma. A gente tem muito do Ikaris também, mas a gente tem mais sobre a Gemma, porque ela é naturalmente a líder desse grupo, né? A sucessora. Não posso entrar em muitos detalhes porque eu estaria dando um spoiler. Mas é isso, tá? A gente tem 10 Eternos, mas a história centraliza toda nesses dois, tá? A fotografia do filme é maravilhosa para quem se liga nisso como eu, em fotografia, roteiro, tudo muito bem costuradinho, tudo muito perfeito. O filme ele é dividido em vários atos, né? A gente tem o começo da história deles lá nos primórdios. Uma coisa interessante que vale a pena salientar também é que o filme viaja muito entre o atual e o passado. Ele viaja muito, né, nessa linha temporal, nessa ordem cronológica. E eu, sinceramente, esperava uma coisa completamente diferente. Esperava que fosse uma coisa mais clichêzona, e não é, gente. É bem surpreendente, tá? E aí a gente tem uma direção muito interessante da Chloe Zhao, né, que é enfim, a diretora do filme. E, sinceramente, muito legal, muito interessante, tá? Belos cenários, existe uma viagem por vários cantos do mundo, Austrália, Amazônia, enfim, uma viagem. O filme ele traz várias locações, vários lugares, vários ambientes e realmente se torna algo prazeroso de se assistir. É um filme longo, né? Tem mais ou menos 2 horas e meia de duração. Eu tenho um problema sério com filmes longos, mas esse eu consegui assistir sem parar. Ele te prende, é muito interessante. Ele conta uma história muito bem contada, ele te mostra esse novo grupo de heróis, conta a história, a mitologia, o universo, o nível de poder, tudo é muito explicado. Por mais que a gente tenha a centralização ali na Cersei e no Ikaris. O que também me surpreendeu, porque quando anunciaram o elenco de Os Eternos, eu jurei que o foco ali seria na Angelina Jolie, que é a Athena, e a gente teria um pouquinho da Salma Hayek, que é a Jaque, que é uma atriz muito conhecida também, e talvez um pouquinho do Kit Harington, que também fez Game of Thrones. Eu esperava que o Richard Madden fosse ter um destaque, mas que eles fossem centralizar na Gemma Chan. Eu realmente fiquei surpreso, positivamente falando, porque ela manda muito bem. Mas não, a gente não tem quase nada da Jolie. A Jolie ela fica bem apagadinha na história. É interessante, mas ela fica bem apagadinha na história. Não é mostrado muito dela, né? Dentro desse grupo a gente tem figuras bem peculiares. A gente tem o Drake, que é o Barry Keoghan, é o chatinho do grupo, ele é o diferentão,
é aquele, eu diria que ele é o aquariano, né? Aquele que tem as opiniões sempre contrárias a tudo e todos. A gente tem a Larry Ridloff, que é a Macari, é a atriz surda-muda de The Walking Dead, que também está ali. Enfim, a gente tem todo aquele elenco que eu já contei no vídeo anterior. A questão é que é um filme que vale a pena assistir, é um filme longo, é um filme de introdução desse grupo no universo da Marvel. A Marvel ela já disse que ela pretende explorar mais os Eternos. Vendo o final do filme me intriga com como eles farão isso, porque muita coisa acontece ali, né? Então eu fico meio curioso para saber como isso será feito. Mas sim, tem muito potencial. E a Marvel não vai tirar eles de cena tão cedo, né? No finalzinho do filme já existe um pós-crédito dizendo que os Eternos retornarão. A Gemma Chan ela já confirmou por entrevistas que ela vai voltar em outros filmes da Marvel, como Eterna, como Cersei mesmo, né? E, gente, é isso. É muito legal, o filme é muito interessante, tem uma história muito bem costuradinha. O elenco realmente teve uma sintonia legal, todo mundo ficou muito interligado. A Gemma manda muito bem, o Richard Madden manda muito bem. Eu fiquei pensando, poxa, mas se o filme é sobre os Eternos, sobre um grupo de imortais, quem seriam os vilões, né, da história? Quem seriam os antagonistas? E aí a dúvida foi esclarecida ali e ficou muito interessante como eles resolveram isso. E eles respondem também algumas teorias que existiam na internet de quem seria por que eles não se envolveram no confronto lá do Thanos, né, com os Vingadores. Eles explicam isso na história e ficou bem convincente o porquê até porque parte da história gira muito em torno de como eles podem ou não podem interferir dentro de conflitos humanos. Então tudo ficou muito bem amarradinho, não foi uma desculpa, nossa, isso aqui eles inventaram para justificar o fato de eles não terem se envolvido lá no embate dos Vingadores versus o Thanos, Humanidade versus o Thanos, melhor dizendo. É isso, é uma história interessante, eu dou uma nota 10, muito bom. É longo, te prende, mesmo sendo longo. Filmes longos têm essa tendência de serem enjoativos, maçantes, você fica naquela de pausa e volta a assistir. Aconteceu isso comigo com Shang-Chi. É um filme longo também. Eu assisti, eu pausei umas 2 ou 3 vezes, embora eu tenha gostado. Mas Os Eternos excedeu as minhas expectativas. Foi muito bom, gente. Vale muito a pena. Para quem ainda não viu no cinema e não viu na Disney Plus, corra e assista. E comente aqui no vídeo se você concorda com o que eu estou falando, se você discorda, coloque seus pontos de vista, observações, enfim, é isso, tá? Muito obrigado pela sua audiência, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, divulgue aí, ajude a gente a crescer mais. Até o próximo vídeo e fui!